Olá, sejam bem-vindos ao Repórter 360, um giro pelo mundo da comunicação. Hoje nós vamos conversar com o Patrick Gil, ele que é COO do Eco Medical Center, aqui em Curitiba. Patrick, seja muito bem-vindo ao Repórter 360. Daniel, quem agradece sou eu. Primeiro, muito obrigado pelo convite aí do programa Repórter 360, também da emissora Band Paraná. Prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. O agradecimento é todo nosso, Patrick. E para aquecer motores, contextualizar quem acompanha o nosso programa, tanto aqui pela tela da TV Band Paraná, quanto pelos canais digitais do programa e da emissora, conta para nós, Patrick, quem que é o Eco Medical Center? É interessante você fazer a pergunta desse jeito, né? Quem é o Eco Medical Center? O Eco Medical Center é um empreendimento que, que ele nasceu com o propósito de basicamente atender a três clientes, né? Pacientes, médicos e planos de saúde. Então, esse é o tripé que a gente está focado em atender em excelência, com três pilares principais, que é conveniência, qualidade e integração. Quando a gente fala em conveniência, é você unir todas as especialidades num só lugar, o que parece muito óbvio, né, a gente como paciente, e grande parte da sua audiência, mas não acontece hoje. Você não consegue, numa clínica médica, por exemplo, e ter toda a especialidade, todos os exames. Você acaba tendo que fazer consulta num lugar, exame no outro. Essa jornada ela não é conveniente. O eco a gente une tudo num só lugar. Então, esse é o pilar conveniência. O pilar da qualidade, a gente está falando em reputação médica. Então, a gente faz uma seleção, né, um crivo muito cuidadoso na seleção do corpo clínico e estamos construindo essa reputação aí já há 2 anos e pouco. Inauguramos em junho de 2022. E o terceiro pilar que é a integração. Então, como a gente trabalha com o corpo clínico integrado, né, então não são clínicas como você tem prédios na cidade, onde você tem centros médicos, mas cada um tem a sua secretária, o seu sistema, o seu prontuário, a sua metodologia de trabalhar a jornada do paciente. E no ECO a gente tem tudo isso integrado, né? Então, secretário, corpo clínico, prontuário integrado. E aí, nesses três pilares, a gente consegue fazer algo que no Brasil a gente não tinha encontrado ainda nesse modelo, só em hospitais, né? Então, se você vai para uma emergência, você está exposto a risco. De certa forma, às vezes você está com uma lesão leve, mas está exposto a risco. E você consegue fazer exame de sangue, exame de imagem, atender 2, 3 especialistas no mesmo dia. Na parte clínica ambulatorial, isso não existe ainda no Brasil, até que o ECO inaugurou esse primeiro modelo. Então, o ECO é vamos dizer, essa pessoa, né, esse serviço, esse empreendimento hoje, que foca em trazer integração, comodidade e qualidade. Eu gostei muito do que você falou a respeito da forma diferente da pergunta, falar quem é o eco, porque no fim das contas nós não estamos falando de paredes, né? Nós não estamos falando de um prédio, nós estamos falando de um conjunto de soluções. Estamos falando de muito pensamento, de cuidado naquela entrega, e afinal a gente vê aqui o título de O Melhor Centro Médico de Curitiba. Conta para nós um pouco sobre essa premiação aí, Patrick. Daniel, a gente aqui trata tudo com muita humildade. Na nossa visão, o caminho da excelência, nível 5, até como um grande escritor fala, é a humildade. Então, a gente ganhou esse prêmio sim com muita humildade, com um trabalho muito duro. E o ponto positivo dessa premiação, que foi para um veículo de comunicação relevante aqui da cidade de Curitiba, é que a gente estava concorrendo com players com mais de 60 anos de história. E o Eco, com pouco mais de um ano, teve a honra, coloco assim, e com muita humildade de ganhar esse prêmio de melhor centro médico de Curitiba. E por outro lado também vem uma responsabilidade muito grande, né? Agora a gente tem que ser sempre o melhor, não adianta conquistar, tem que manter nesse lugar. Então a nossa maior preocupação é a gente manter esse nível de qualidade para que a gente ganhe mais prêmios, mas muito focado não no prêmio em si, né? Mas o que nos levou até ele. O outro ponto legal que você falou, que é fundamental que a população, que a audiência entenda, é que apesar do prédio ser um prédio também, com muita humildade eu falo que é um prédio muito bonito, muito imponente, o Eco é uma empresa que presta serviços. Então, um prédio bonito, um outro construtor, um outro arquiteto habilidoso consegue fazer. Agora, o nível de serviço e atendimento que a gente está empenhado e dedicado a fazer, isso é o nosso grande diferencial. Patrick, você falou aqui de três grandes públicos que fazem acontecer o eco. Então, o paciente, o médico e os planos de saúde. Quando nós falamos de paciente, conta para nós qual é a relação dele com o eco, como ele chega até o Eco Medical Center. Em termos de canal de agendamento hoje, a gente tem uma central telefônica própria, então foi uma decisão estratégica da companhia. Tudo aquilo que é ponto de contato com o cliente, a gente optou pela verticalização. Então, a gente montou uma central de agendamento própria para que esse funcionário conheça o corpo clínico, né? A gente tinha 160 médicos ao ano, agora estamos caminhando aí para quase 400.
399 para ser mais exato, então foi um crescimento muito expressivo. E isso é fruto da população ter entendido o que é o nosso propósito e o corpo clínico também. Como é que o paciente chega na gente? A gente tem uma central telefônica que ela atende tanto a parte de voz como a parte de WhatsApp, né, que hoje é um canal que já está em 50%, mas com as melhorias que a gente está implementando, ele vai para 70%, 80% do volume de atendimento. Isso é uma característica do novo cliente, vamos dizer assim, ele gosta do WhatsApp, a gente está se preparando para isso. As redes sociais também, ele consegue ter links onde ele cai na nossa central de agendamento e dentro do próprio prédio, né? Tem um ponto legal, Daniel, 50% do paciente hoje que é atendido no Eco Medical Center, ele ou já é paciente do Eco, ou ele vem indicado por um paciente que está na nossa base de CRM. Ou seja, a gente tem 50% de indicação. E boa parte desse agendamento também é feita dentro do próprio Eco. Então, o paciente vem no oftalmologista, mas na hora que ele desce, ele vê que tem mais de 40 especialidades aqui dentro, ele aproveita para marcar um endócrino, marcar um cardio, marcar uma outra especialidade. Então, fica muito cômoda a jornada dele. A gente aceita os principais planos de saúde, então é muito fácil ele conseguir esse agendamento. Mas o principal canal hoje de chegar até a gente, sem dúvida alguma, tem sido o telefone e o WhatsApp. Quando você falou a respeito dos planos de saúde, você já antecipou um ponto que eu ia te perguntar agora, Patrick. Então, o indivíduo, o paciente interessado, ele não precisa ter um convênio especial, uma assinatura continuada com o Eco, ele pode contratar serviços pontuais por meio do plano de saúde dele ou por meio do pagamento direto, é isso? Daniel, pergunta muito inteligente, sabe? Porque as pessoas têm essa dúvida. Como o prédio ele é muito imponente, foi um grande desafio no começo. A população em geral olhava para o prédio e falava: Isso aqui não é para mim. E o Eco nasceu com um conceito de ser democrático. A gente não, hoje não faz assim uma medicina popular, né? O empreendimento não comporta todos os investimentos que foram feitos nele, uma medicina popular, mas ele é democrático. Hoje, do nosso empreendimento, 30% da receita é de particulares e a gente não faz nenhuma campanha específica para isso. A gente identificou que é fruto do perfil do corpo clínico que está aqui dentro. Então, tem médicos muito gabaritados que acabam cobrando consultas particulares. Então, com suas agendas, graças a Deus, muito cheias. Então, esse é o nosso foco. 70% planos de saúde. A gente fez um trabalho muito forte no começo, né, tático de marketing, para desconstruir essa imagem de que o Eco Medical Center é um empreendimento luxuoso para a classe AA que só viria aqui no particular. A gente tem 20 mil metros de área construída, são 115 espaços físicos. Desses 115, 14 são lojas de conveniência e serviço. A gente tem um mini shopping aqui embaixo, que atende basicamente ao prédio e ao entorno aqui da região, do bairro do Água Verde. E essas outras 101 operações de saúde que se complementam e integram entre si. E atendemos 70% dos principais planos de saúde da cidade hoje. Eu tenho aqui a informação de que o Eco Medical Center segue o modelo norte-americano MOB, Medical Office Building. Explica para nós, então, você já contextualizou bastante a respeito da estrutura dos profissionais, são quase 400 médicos aí dentro de casa, todas as áreas que você trouxe, mas como é que tudo isso se integra? O que é, no fim das contas, o Medical Office Building? Daniel, o Medical Office Building, né, traduzindo em português, são prédios comerciais voltados para a saúde. Então, existem grandes fundos americanos, inclusive um deles tem até posições no Brasil, não nesse perfil, mas posições hospitalares, e que ele nasceu com um conceito também de integração. Mas você conhece bem boa parte do mundo, e nos Estados Unidos, onde esse conceito nasceu ali, e no Canadá, você tem, como a terra é mais barato, né, você tem infraestrutura chegando em grandes distâncias, você tem cidades médicas lá, como por exemplo a Mayo Clinic. Então a Mayo Clinic ela tem um hospital geral, mas em volta da Mayo Clinic ela tem uma série de prédios de especialidade. Então tem um prédio da cardiologia, um serviço da neurologia, um serviço da neurocirurgia. Então ele é uma mini cidade segmentada. E daí veio o conceito, a gênese nasceu disso, de criar uma integração no atendimento em saúde, seja na baixa, média ou alta complexidade. E aí, em volta desses hospitais e desses grandes centros, nasceram esses prédios que complementavam algumas outras especialidades. E esses fundos cresceram muito, foram para a Europa, para a Oceania, e nunca tinham conseguido chegar no Brasil. E aí existe um principal motivo na nossa visão, é que o mercado americano é muito diferente do brasileiro, né? Nos Estados Unidos, em geral, o profissional médico, ele é atrelado a uma instituição. Então, ele é médico daquela instituição. Ele normalmente atende naquela instituição, desenvolve pesquisa naquela instituição. E no Brasil é muito diferente. Você tem médicos que operam em diversos hospitais, atendem no consultório dele ou atendem em clínicas de multiespecialidade.
E o grande desafio do desenvolvimento do projeto era esse, né? Como é que a gente vai tropicalizar o MOB, o Medical Office Building? E aí, por óbvio, no Brasil o terreno é muito mais caro, né? O processo de legalização é um pouco mais moroso, mas a essência toda, quando a gente traz o MOB para o Brasil, é o conceito da integração, é você oferecer tudo num único local. E hoje a gente teria que fazer isso tropicalizando, né? Como eu falo, verticalizando. Então a gente está alocado aqui em 9 andares, e foi a maneira que a gente encontrou de encaixar tudo matematicamente com uma conta de business que fechasse também. Patrick, você falou lá no começo desse bloco a respeito da integração, né? Então, só para ficar bem claro para nosso público aqui, o indivíduo vai lá, o paciente, ele foi, por exemplo, fez o seu cadastro para um exame oftalmológico, vamos entrar nessa hipótese aqui. E ele acabou entendendo que lá dentro ele tem outra especialidade que o atenda também, que ele precise. E então boa parte da burocracia do cadastro dele já vai servir por conta daquele onboard inicial que ele fez, é isso? O que a gente faz aqui? O grande diferencial, vamos pegar, sem dar nomes, um centro médico muito bonito também, que tem na região do Batel, na cidade. Lá você tem uma série de consultórios, profissionais altamente qualificados também, tem um corpo clínico bacana, só que o prontuário não é integrado. Então você vai na cardiologia no andar X, você vai na oftalmologia no andar Z. E aí, Daniel, tem um conceito que a gente fala aqui no ECO, que é assim, você olhar o paciente na vertical. O que é o paciente na vertical? Você vai no oftalmo, você vai ver um pedacinho dele, um fragmento. Você vai na cardiologia, você vê um outro fragmento dele. Você vai na dermatologia, um outro fragmento dele. Então, o fato hoje de você ir no centro médico que não tem um prontuário integrado faz com que a sua jornada paciente ou a sua atuação como médico profissional seja fragmentada. O ser humano, ele é um indivíduo completo. O que a gente fez no Ecomedical Center, quando a gente integra, o prontuário eletrônico, é que o corpo clínico vê o paciente na horizontal. Então, se hoje você está na oftalmologia, digamos que você já fez o seu cadastro, fez uma consulta, fez seus exames, era de rotina, graças a Deus você não tinha nada. Outro dia você veio aqui, achou o prédio interessante, gostou do serviço, viu que é ágil, foi no cardiologista. Quando ele abrir a tua tela, todos os seus exames, todo o teu histórico, todo o teu prontuário clínico, todos os medicamentos que foram prescritos vão estar lá. Então, esse profissional que vai estar complementando a sua avaliação, ele vai te olhar na horizontal e com curva de tempo. Então, as decisões que ele vai tomar, tanto para fechamento do teu prontuário, né? Qual que é a tua condição clínica, como o teu tratamento, a possibilidade é muito mais completa nesse caso. E aí, olhando do ponto de vista da atuação médica e do paciente. Mas eu preciso complementar o meu terceiro cliente, né? Que é o plano de saúde. O que o plano de saúde hoje precisa? O setor precisa, né? Então, não é só o ECO ou o plano de saúde. O setor de saúde precisa de atuações que reduzam o desperdício. As pesquisas internacionais apontam que 30% da despesa médica hoje é desperdício. Não gerou valor nem para o médico, nem para o paciente, nem para o agente pagador convênio e nem para os hospitais ou clínicas. Quando você consegue ter um prontuário integrado, você concorda que você vai no médico e ele pede um exame de sangue, daqui a 2, 3 semanas você vai no outro e ele pede o mesmo exame de sangue? Aqui no ECO você não corre esse risco, porque o teu exame de sangue está pensado ao teu prontuário. Então, se o médico vai avaliar você por um outro fragmento do teu corpo, ele tem aquele exame, ele não precisa pedir se estiver dentro da validade mínima necessária para ele tomar uma decisão. Então, esse é outro aspecto muito importante, que é a redução do desperdício, que hoje consome 30% do nosso setor. Patrick Gil, CEO do Eco Medical Center, estou cheio de pergunta para você. Com certeza o nosso público aqui está ansioso também para mais informações, mas agora nós vamos ao nosso intervalo. Então você que está aí, segura. Já voltamos com a edição de hoje do Repórter 360, um giro pelo mundo da comunicação. Até já! Voltamos à edição de hoje do Repórter 360. Vamos agora ao nosso giro de notícias com o Ricardo Dal Bosco. Dal Bosco pela área, e olha só que interessante. A geração Z, que são os nascidos aproximadamente de 1997 até 2009, ultrapassaram, já em 2018, os baby boomers com relação a gastos. E quando eu falo em baby boomers, são os nascidos após a Segunda Guerra Mundial.
ali entre 45 até 1961. Agora, com relação à geração X, que são os nascidos de 62 até 1981, provavelmente vão ultrapassar os gastos deles em 2032. Portanto, se a sua marca não vende para os Z, atente-se a isso. Segundo o mesmo estudo, a geração Z ela já é inclusive a maior no mundo, já com 2 bilhões de indivíduos. E não só, ela continuará em destaque até 2030, arrancando em grande volume no mercado de trabalho, já que são jovens hoje entre os 18 a 25 anos, e de acordo com pesquisa da Nielsen IQ, bom, só na América Latina já são 169 milhões de pessoas pertencentes à geração Z. E veja só que curioso, de acordo com a E-Commerce Brasil, esta geração já representa 40% dos gastos atuais. O que a gente vem observando é uma digitalização dos hábitos de compra. E as gerações mais novas, como por exemplo Z e Alpha, estão muito conectadas. Consequentemente, têm muita informação para escolher, mas não só. Hoje em dia, elas influenciam muito com relação às compras da própria casa, o que talvez você, geração Baby Boomer X e Y, não tinha muita voz dentro do seu lar. Portanto, se você tem a sua marca pessoal ou corporativa e quer vender mais, atente-se daqui para frente, pois uma experiência digital negativa pode fazer com que um Z abandone aí a sua compra online e você termine por não faturar. E agora voltamos à nossa entrevista com o Patrick Gil, ele que é CEO do Eco Medical Center. Patrick, falamos bastante a respeito de quem é o Eco Medical Center no primeiro bloco, e agora eu queria começar o segundo bloco com dois conceitos, de deshospitalização e humanização, que são bandeiras aí que o Eco carrega. A palavra é sua, Patrick. Daniel, interessante, né? Porque ele é tão difícil de fazer quanto de falar, deshospitalização. O conceito basicamente é isso, né? De construção dessa palavra. Hoje, o que a gente observa no setor de saúde em geral, não vou generalizar, mas é boa parte desse volume de saúde, é que você tem um atendimento não muito humanizado, né? Você tem um paciente fragilizado, um familiar fragilizado com a notícia de um paciente que pode estar adoecido, e que a gente dorme, acorda, sonha aqui, é como que a gente vai encantar médico e paciente. Então, a nossa missão, do ponto de vista assim, até um pouco filosófico, é encantar médico e paciente, mas no sentido de ir além. Encantar é ir além. Isso é o que nos move. Então, hoje, quando você vai numa clínica em geral, ou no hospital em geral, você tem aquilo tudo muito hospitalizado. Então, o prédio é branco, as pessoas estão de branco, você tem um aspecto, né, aquele cheiro de éter que sobe no ar, e isso é necessário quando você está dentro de um hospital por questões de segurança enorme. Hoje o nosso empreendimento ele é 100% regulamentado dentro da RDC 50 da Vigilância Sanitária, então ele é um prédio voltado para a saúde, que é um diferencial, e só que a gente consegue, por não ser um hospital, eu não tenho leitos, não tenho internação no eco, eu tenho cirurgias de baixa complexidade, onde o paciente faz o procedimento, fica 2 a 3 horas, ele vai embora no mesmo dia, eu consigo ter um nível de flexibilização um pouco maior, mantendo a segurança do paciente. Então, a deshospitalização, Daniel, vai desde o som ambiente que eu tenho aqui, do controle de temperatura, da renovação do ar, das árvores que a gente tem nas varandas, que quem está dentro consegue ver essas janelas para ter uma visão externa, a integração entre as especialidades, os banheiros que eu tenho separado de vestiário no andar, a roupa da atendente, a forma que ela dá bom dia, o rapaz do estacionamento que orienta o carro. Aí vem a deshospitalização. Você começa a mexer na interação com o teu paciente e cliente desde o momento que ele chega no estacionamento coberto no eco. E aí você tem que vir aqui, convido todos vocês, e aliás tragam as críticas, porque eu gosto que venham aqui e critiquem o que a gente pode melhorar. A gente é um caçador de abacaxi aqui no eco, porque realmente só vindo aqui para entender um pouco do que a gente está construindo, se empenhando todos os dias. Patrick, você é um dos fundadores aí do Eco. Hoje você ocupa o papel de COO, então o teu DNA está aí dentro. E você não é originalmente um profissional da área de saúde. Será que, por conta dessa sua origem num
universo outro, mais genérico, não específico da saúde, promoveu também todo esse cenário que acabamos de conversar? Sim, Daniel, o primeiro ponto que eu sempre falo é que ninguém faz nada sozinho, né? Patrick, hoje, que foi fundador ou não, eu tenho orgulho de ter sido um dos fundadores, sim, ter tido essa oportunidade. Foi um sonho ser empreendedor e uma pessoa me deu, meu sócio me deu essa oportunidade lá atrás. Mas o que importa realmente aqui é hoje o que o Eco Medical Center está representando para a cidade. Agora, o único ponto que foi a pitada que foi feito esse convite, e eu confesso que em 2020, final de 2020, pós-pandemia, eu recebi esse convite de vir aqui para o empreendimento, estava na última laje ainda construindo, e eu falei, cara, mas por que eu? Eu vim no mercado imobiliário, eu tive, graças a Deus, a oportunidade de grandes gestoras de rodar o Brasil, conhecer bastante do mercado imobiliário do Brasil. Depois passei também pela parte de real estate, mas em shopping center, tive uma experiência muito bacana com pessoas que me apoiaram, me ajudaram, me treinaram, me desenvolveram. E, por fim, veio esse convite para ir para a área da saúde. E eu falei, olha, eu não entendo de hospital, eu não entendo de doente, não entendo de remédio, não entendo muito de médico. Por que eu? E aí eu ouvi uma frase que foi o que me pensou. Porque nós temos o objetivo aqui de tratar o paciente como você trata o teu cliente do shopping. Nessa época eu era superintendente de um shopping, estava no cargo de direção. Eu falei, rapaz, eu acho que nisso eu posso ajudar. Porque como paciente, eu acho a minha jornada, no mínimo, muito não lógica, né? Você vai para um lado, para o outro, um monte de papel, guia, burocracia, você é mal atendido, fica esperando. Eu falei, eu acho que nesse quesito eu consigo ajudar. E aí ainda tive a sorte de, além de conseguir montar uma administradora, montar uma gestora, colocar recurso aqui dentro dos acionistas todos, a gente montar um serviço muito diferente do que eu encontrava no Brasil. E acabei ganhando de brinde, continuo ganhando e aprendendo todos os dias. Tem gente que domina esse setor há 20, 30 anos que está aqui dentro e me ensina, eu aprendo todo dia com eles como funciona o mercado da saúde. Então, acho que essa minha vontade de aprender, de fazer junto com as pessoas, né, procurar os que sabem mais do que eu, é que me colocou aqui, mesmo após a venda. A gente trouxe, na verdade, o fundo trouxe um CEO de mercado, que é um cara brilhante. Não sou puxador de saco, mas realmente quem conhece o Cássio Zandonato sabe da história que ele construiu no mercado da saúde. E que bom que ele aceitou esse convite do fundo de assumir a gestão. E fiquei muito honrado quando ele fez o convite para que eu agora voltasse a ser empregado, e estou super feliz com o projeto, porque tem uma pessoa para me ensinar cada vez mais sobre esse setor que ajuda tantas famílias e tanta gente. Patrick, você falou a respeito de aprendizado, e isso é mais uma iniciativa que o Eco leva muito a sério. Afinal, promove reuniões científicas, incentiva o aprendizado contínuo. Como é que funciona isso? Daniel, assim, não se pode falar hoje em saúde de excelência, estamos falando em virar referência na cidade, na grande Curitiba, que está no estado e no Brasil afora, a gente sonha grande, sem falar em reputação médica. Quando se fala em reputação na área da saúde, você precisa falar em ciência. Então, uma das coisas que eu aprendi nesse setor é que a gente precisa investir em desenvolvimento científico. Então, o ECO faz 2 encontros mensais, já há 2 anos, esse consórcio vieram aprimorando, ganhando um formato cada vez mais profissional e mais alinhado. Um é o Eco of Science, então são pequenas pautas científicas, onde especialidades correlatas se reúnem dentro ou fora do ECO para discutir um tema. Então, por exemplo, teve evento que o pessoal que faz exame endoscópico e de colonoscopia convidou os gastros, coloprólogos, clínicos gerais, para falar de uma nova tecnologia que estava sendo implementada no serviço deles no ECO. E aí você gera uma discussão científica muito rica, onde há uma troca de conhecimento, profissionais bastante gabaritados. E o outro evento que a gente faz que chama-se Eco Integra. E como eu te falei, eram 160, 70 médicos há um ano atrás, agora estamos com 399. Como é que você integra todas essas pessoas, sendo que aqui não é um hospital, onde você tem uma diretoria, né, médica focada na parte que seja ela cirúrgica, ou um nível de um chefe de serviço. Então, esse evento do Integra, além de outras várias ações que a gente faz, em grupos de WhatsApp, em pequenas reuniões, é integrar o corpo clínico. Então, se eu tenho todos esses profissionais com reputação, trabalhando entre si com um prontuário horizontal, ou seja, não fragmentado, a gente consegue promover uma troca de conhecimento muito grande. Então, hoje são 2 eventos. Recentemente fizemos um outro evento agora numa instituição aqui de Curitiba também, para promover o ECO para fora. E ano que vem estamos planejando um grande evento no primeiro semestre, um fórum grande para falar de saúde, de business na saúde.
mas também falar dessa parte científica e reputação. Patrick, e o Ecomédico tem se expandido com novas clínicas, então podemos já falar de nefrologia, oncologia, que outras áreas de crescimento já estão em rota para o futuro? Assim, hoje, Daniel, o Eco, ele volta a dizer também com humildade, pé no chão, a gente tem todas as especialidades aqui dentro ou subespecialidades, né? Então, por exemplo, a oncologia que inaugurou recentemente, porque como é uma clínica que trata do paciente um pouco mais debilitado, ele tem uma série de cuidados adicionais no sétimo andar. Então, a gente tem um andar inteiro, são 1.200 metros quadrados, o que tem de mais moderno em termos de equipamento, uma arquitetura totalmente humanizada. Todas as áreas onde a gente tem infusão e tratamento de pacientes são voltadas para a Serra do Mar, isso foi estudado, as cores foram planejadas dessa forma, o cheiro quando você desembarca do elevador foi planejado para gerar uma sensação, né, de aconchego para esse paciente que está em tratamento. Então, tudo isso foi muito bem pensado. O que a gente tem avaliado hoje são aquelas subespecialidades. Então, a oncologia trouxe a reumato, trouxe a hemato, está vindo agora também a parceria com uma geneticista oncológica. Então, todas essas subespecialidades, alguma ou outra está acabando de complementar. E quando a gente fala para fora do eco, o foco é consolidar esse eco, ele já é um empreendimento bem grande. Nós temos de 8 mil atendimentos em telefone para 30 mil nos últimos 12 meses. Nós temos de 5 mil consultas para 15 mil nos últimos 12 meses. A gente saiu de 7 mil seguidores no Instagram agora para quase 12.500 e o corpo clínico mais do que dobrou. Então, hoje o foco está olhar para dentro. Estamos reconstruindo toda a parte de gestão da empresa, treinando as pessoas, investindo em tecnologia para que a gente consiga dar passos para fora. Mas sim, temos planos. Esse modelo está se provando um modelo que, com o tempo, ele traciona com sucesso. Toma tempo, né? Tudo que é inovador não é do dia para a noite. Estamos com 2 anos e pouco de vida. Inauguramos em junho de 22, então estamos com 2 anos e pouco. Mas esse modelo está se provando um modelo de sucesso. E a gente tem planos para Curitiba e, quiçá, planos para fora de Curitiba também. Patrick Gil, quanta informação boa, parabéns pela jornada. Compartilhamos em tela todos os canais de contato aqui do Eco Medical Center para você que aqui nos acompanha poder, se ainda não conhece o Eco, ir lá prestigiar e conhecer de perto toda essa realidade em prol da saúde, da humanização, assim por diante. Patrick Gil, CEO do Eco Medical Center, muito obrigado pela visita e saiba que as portas aqui do Repórter 360 estão sempre abertas para recebê-lo. Obrigado pelo tempo de vocês, obrigado ao repórter, obrigado ao Daniel Filho, obrigado ao Bandeirantes, toda a audiência. Vem conhecer o Eco, estamos esperando vocês aqui. Vamos lá. E assim encerramos a edição de hoje do Repórter 360, um giro pelo mundo da comunicação. Acompanhe também os nossos conteúdos pelo repórter360.com.br. Muito obrigado pela audiência e até o próximo fim de semana. Tchau!